Desculpa, tá, gente? O professor aqui é meio jurássico, meio não bem jurássico, tá? Então aqui, gente, a gente tem o. Vamos dar uma olhada como é que foi a integração da região do que hoje compreende o estado do Rio Grande do Sul ao resto do país, tá? Então aqui a gente tem o Tratado de Tordesilhas, que na verdade foi antes do descobrimento, em 1494, né, que delimitava lá a fronteira entre a América Espanhola e a América Portuguesa. Se essa fronteira tivesse mantido, né, a gente estaria do lado espanhol, né? Então, como é que começou no século XVI, essa ocupação, e como é que girou a economia colonial aí durante esse primeiro período do século XVI? Então, aqui no Brasil, a gente tem o período pré-colonial, que é aquelas primeiras 3 décadas de extrativismo do pau-brasil, e depois começa em 1532 o período colonial, de fato, e começa a economia açucareira aqui na região do Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco, e aqui no lado espanhol, tá? Como colegas já tinham colocado, né, é encontrado minas de prata em Potosí, na atual Bolívia, e essa prata, né, era trazida, né, para o porto de Buenos Aires. Então a gente tem praticamente duas capitais da região, Salvador, né, a capital do Brasil colonial, e aqui o vice-reino da prata com a capital de Buenos Aires, que uma economia açucareira e outra do minério da prata, tá, gente? Então, o que acontece aqui? Como é que vai mudar essa... O que vai acontecer que vai mudar essa situação de fronteira aqui, tá, gente? O Rio Grande do Sul, gente, essa região, ela teve uma ocupação tardia em relação a outras regiões, tanto do lado espanhol como do lado português, em função do acesso, tá? O litoral do estado do Rio Grande do Sul é a maior extensão de faixa litorânea do mundo, ou seja, a maior praia do mundo, não tem nenhuma baía, nenhuma enseada, nenhum lugar que possa os navios aportar em caso de tempestade, tanto que quando o pessoal temia muito passar nessa região aqui, né, o pessoal espanhol que vinha aqui para entrar no Rio da Prata, porque se pegasse com uma tempestade no caminho, é muito provável que o navio viria naufragar, tá, gente? Então vamos adiante. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Tem bastante coisa para falar. Então, o que aconteceu ali em 1580, já no final do século XVI, teve uma crise de sucessão na coroa portuguesa, tá? E aí, quando o rei Filipe II da Espanha assumiu o trono, e aconteceu a União Ibérica, ou seja, o Portugal e a Espanha se uniram, tá? É claro que a Espanha virou dona de todo o Império Colonial, tanto português como espanhol, então o Tratado de Tordesilhas deixou de ter validade, né? Porque eram duas linhas, uma dividia aqui, a outra dividia lá no Oriente, tá, gente? E aí, então, o que acontece? Nesse período da União Ibérica, teve ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. Essa ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, e algumas feitorias portuguesas na África que forneciam mão de obra escrava, tá? A gente já está aí num período de substituição da mão de obra nativa pela africana. Então, houve uma carência nesse período aí, durante a ocupação holandesa, de mão de obra africana, que fez com que os paulistas, tá? o São Paulo, a capitania de São Vicente, e depois né, subiram ali aquela Serra da Cantareira e fundaram São Paulo de Piratininga, eles estavam desvinculados desse processo agroexportador do açúcar, e começaram a promover as bandeiras, né, as entradas de apresamento de índios, né? Então voltou
para fornecer a mão de obra que estava carente em função da ocupação holandesa lá nas feitorias africanas. E as principais alvos dos paulistas, dos sertanistas de São Paulo, eram as missões jesuíticas espanholas, tá, que ficavam aqui nessa região aqui dessa Mesopotâmia aqui, sul-americana, que é o delta do Rio do Paraná, Rio Paraguai, Rio Uruguai, onde tinham os índios guaranis. Então, as primeiras missões que foram atacadas aí foram as missões de Itatim, Guairá, tá? Esses jesuítas, eles, em função dos ataques dos paulistas, se retiraram mais para o sul, nessa região aqui, entre a província de Correntes e o que viria a ser o estado do Rio Grande do Sul, e fundaram as missões de TAP, né? Então, fugindo dos paulistas, tá? Aqui na região do TAP, eles trouxeram o gado lá de Correntes, que é o gado cimarrão, né? Que é aquele gado com as guampas enormes, né? E introduziram a pecuária aí nos guaranis, índios guaranis, tá? Trouxe aqui uma imagem aqui para a gente ver que os jesuítas, quando chegavam, os índios, os guaranis, eles não tinham pudor, eles andavam nus, né, como os padres diziam, com as vergonhas de fora. Então, a primeira providência que os padres faziam ao organizar essas reduções era cobrir, né, com uma espécie de pano enrolado ali, né, que deu origem à indumentária gaúcha. Mais tarde a gente vai ver ali, que é o xiripá, tá? A primeira forma é um gaúcho, vamos supor, arcaico, tá, gente? Então, aqui a gente tem a pecuária introduzida e, né, a primeira indumentária da gaúcha é só isso aí, né? O índio, antes disso, não conhecia a pecuária, não tinha animais domesticados, andavam nus. Gente, só coloque um comentário aí se está tudo ok, se dá para continuar, tá? Em 1640, então, acabou o combate dos paulistas e os jesuítas, eles se retiraram para a margem ocidental do Rio Uruguai, então, fugindo dos paulistas, e ficaram lá na região de Correntes, tá? Só que aconteceu, gente, ali naquela região de TAP, eles foram embora, os jesuítas com os guaranis, e o gado ficou solto, né? Então, procriando naquela vastidão do Pampa, né? O gado chucro, né? E esse gado aí deu origem à Vacaria del Mar, tá? Então, o gado tomou conta dessa planície, né, verdejante do Pampa, e se procriou, né? Não tinha muitos predadores, essa época ainda tinha onça, tudo aqui, né? Mas não muitos, né? Suficiente para controlar a explosão demográfica do gado, tá? O que acontece em 1640, gente? Acaba a União Ibérica, né? Portugal consegue se desvincular da Espanha e volta, né, até a autonomia, e volta-se para a região do Prata, né, interessado aqui nesse comércio aqui de prata, né? Não tinha, os portugueses ainda não tinham descoberto a região das Minas, né? E fundam aí a colônia de Sacramento, né? Então, vocês podem ver que, muito além da linha de Tordesilhas, tá, os portugueses, na cara de pau, colocam uma colônia aqui de frente para Buenos Aires, no estuário do Rio da Prata, para promover o contrabando, né, de prata, dessa prata que vinha aí de Potosí, na Bolívia. Tá? Então, o que o pessoal promovia aqui? A troca do açúcar, que era produzido lá no Nordeste,
e escravos por prata. Então, fazer esse comércio legal, né? E já falei da vacaria do mar, já, né? Já. Desculpa, professor, é meio atrapalhado aqui, tá? Então, vamos adiante aqui. Tá. Então, ali, desse pessoal que desceu e fundou lá a Colônia de Sacramento. A Colônia de Sacramento, ela é um pessoal, então, que foi ocupando aquela região ali, que só tinha índios, né? Fora os guaranis aldeados, a gente tem os índios charruas, minuanos. No litoral, a gente tem os índios carijós, que são os índios patos, né? Cobertos de penas, né? Por isso que tem a Lagoa dos Patos ali. E foram, então, se miscigenando, né? Então, como a colega falou, o tropeiro que vinha lá de Sorocaba, né? Acabava ficando por ali, começou a extrair o couro do gado, né? Então, no primeiro momento, a economia dessa região, o primeiro processo de ocupação aí, então, tardio, né? Já no século XVII, quase metade do século XVII, começam a pegar, extrair só o couro, tá, gente? E comercializar o couro ou com quem pagasse mais, tá, gente? Ou com Buenos Aires, ou com Sacramento, tá? Consumiam a carne em loco, ou seja, no local. Então, tinham que pegar tirar o couro, que era comercializado, a carne não dava para comercializar, porque não existia ainda o processo de sal, etc., para conservar. Então, já começavam churrasqueadas, né? Aquele negócio do fogo de chão, invernadas, o pessoal pegando hábitos nativos de morar em tapera, tá? Então, teve um sincretismo aqui entre a cultura nativa, missioneira, e a paulista, e também o pessoal que veio de Montevidéu, né? Que veio da região da Maragateria, lá na Espanha, tá? Então, a gente vai ver que esse pessoal, tanto os paulistas, bandeirantes, como o pessoal lá que veio para Montevidéu de Maragateria, é pessoal ibérico, são os novos cristãos, né, que durante a ocupação cristã na Península Ibérica, o pessoal teve que se converter à força ao cristianismo. Então, muitos eram judeus convertidos à força, muitos eram degredados, né? Então, gente que veio se aventurar, aventureiros, tá? E aí surge o gaúcho, tá, gente? O gaúcho é esse ser folclórico, mitológico, né? Que é uma mistura de espanhol com português, com degredado, com missioneiro, com nativo, tá? Com o gaúcho, aquele índio velho, esparrapado, né? O gaúcho, o pessoal não sabe a origem etimológica ao certo dessa expressão, mas a teoria mais defendida é que o termo tenha se originado da língua araucana nativa, que é Iguaçu, que é filho de nativa com forasteiro, né? Então, aquele mestiço, tá? Degradado, né? Tomou conta dos pampas. Então, aquela figura que vivia um dia após o outro, que o horizonte era seu caminho, né? E viviam sem lei, sem fé e sem rei, né? Porque na língua nativa não tem os fonemas R, F, L. Então se dizia que então, o gaúcho aí é um contrabandista, né? É um aventureiro, tá? O que acontece aqui em 1682? Os jesuítas voltam e fundam aqui os 7 povos das missões, tá? Em paralelo a isso, começam a produzir a erva mate, né? A erva mate que de início os jesuítas não queriam, né, que os nativos guaranis tomassem aquilo, né, que achavam que era alguma droga, mas depois que viram que aquilo era estimulante, né, que tinha várias benesses, né, começaram a produzir, tá? E a independência da Companhia de Jesus
na América que era um Estado, na verdade, dentro do Estado, né? Não respondia nem a coroa de Espanha, nem a coroa de Portugal, respondia apenas a Roma, né? Começou a causar muito descontentamento de ambas as partes, né? Em função do enriquecimento, da criação de gado, dos ervais, e até um pouco de contrabando, né? Daquela pau-oco, né? Que o pessoal contrabandeava, tá? Então, o que acontece em 1750, gente? O Tratado de Madrid. Peraí, só um pouquinho. Tá. Um pouquinho antes aqui, gente, a gente tem as guerras guaraníticas. Eu botei uma ordem diferente aqui. As guerras guaraníticas foi quando aqui acabam, né? A última batalha aqui, que é a Batalha de Caboité, que acabam lá dizimando as missões, tá? Os jesuítas são expulsos de Portugal, expulsos da Espanha, expulsos aqui das Américas, né? E feito o Tratado de Madrid. Pô, não botei o Tratado de Madrid aqui, desculpa, gente, faltou o Tratado de Madrid. Mas o Tratado de Madrid, falar rapidamente aqui, ele reviu o Tratado de Tordesilhas, usou o conceito do direito romano, que é o uti possidetis ita possideatis, ou seja, se você tem a posse de fato, você tem que ter a posse por direito. Então, os portugueses já estavam nessa região, já tinham, né, se apossado dessa região, então o Tratado de Tordesilhas levou a raia da divisa entre Portugal e Espanha colonial para essa região aqui, em troca da colônia de Sacramento. O pessoal abriu mão da colônia de Sacramento, tá? Vamos adiante aqui. A decadência da economia açucareira, o ciclo da cana-de-açúcar está acabando, né, nessa segunda metade do século XVIII, tá? E, ao mesmo tempo, os próprios sertanistas paulistas, né, que iam nessas expedições de apresamento de índios, estão passando do ciclo de apresamento para o ciclo de prospecção, ou seja, eles descobrem as minas gerais, né? Tá? Então, começa em Portugal colonial, Brasil colonial, um outro ciclo do ouro, né, diamantes, etc. Ciclo das Gerais. Então, o que acontece? Os paulistas e lagunistas, agora já tem pessoal em Laguna aqui, né, no estado vizinho, Santa Catarina, adentram no território que viria a ser o Rio Grande de São Pedro, para levar o gado a pé, né, para essa região aí das Minas Gerais, tá? A colega ali falou ali sobre os tropeiros, com detalhes, né? Eu vou falar só bem superficialmente, tá? E aí agora a economia é diferente, tá? Em vez de derrubar o gado e retirar só o couro, né, assar a carne na hora, o pessoal leva o gado em pé, tá? Para o consumo lá na região das Minas. Mas também era necessário as mulas para carregar, né, o minério. E as mulas estão dentro do território castelhano, né, provisto de correntes, tá? O ciclo da mineração, como alguma colega ali já tinha colocado, lá espanhol está acabando, né, já está esgotando lá as minas de Potosí, então as minas não têm utilidade, e o pessoal tem que entrar nessa zona castelhana para, né, pegar essas mulas, levar também o gado, mas as mulas estão do lado do castelhano, e então, pessoal, a atividade de adentrar no território inimigo é uma atividade feita de armas na mão, né? Então, o que acontece? O pessoal que entrava ali é um bando armado, né? Tinha que estar armado para enfrentar os castelhanos, tá? Como tanto a derrubada do gado como o transporte para as minas era uma atividade predatória, se viu a necessidade de reposição do gado, né? Do gado se reproduzir, porque senão você vai abatendo e vai levando para outra região, né? Vai diminuindo a população do gado. Então se pensou pela primeira vez de distribuir terras, né, e incrementar a pecuária, de fato, nessa região. Então, quem é que fez isso aí? O pessoal que já conhecia a região, né, gente? Então, remanescentes desse bando armado, tá?
e índios das missões, aqueles dispersados depois do desbarate lá dos Sete Povos, tá? Em 1785 acaba o ciclo da mineração, tá? E acaba a carência de animais de corte, transporte, substituindo aí essa economia pelo charque e pelo trigo, né? Então, se cria as sesmarias, né? Se divide aí os terratenentes, né? Que ocupam e começam a colocar cercas, né? Nessa região aqui, né? O gaúcho, né? Que vivia nessa vastidão do Pampa, né, podem ver aí na paisagem, agora ele se vê mais trancado em função das cercas e vira peão, tá? Ao mesmo tempo, então, começa a vender sua força de trabalho, não é mais um aventureiro, um contrabandista, e começa a vender sua força de trabalho nas fazendas, né, nas haciendas, né, de um lado ou de outro da fronteira. O trigo traz a riqueza, a produção de trigo, tá? A riqueza, então, faz com que esses fazendeiros aí comecem a comprar mão de obra escrava africana. Então, o africano entra pela primeira vez aí no solo. Poxa, eu botei, eu acho que na ordem errada aqui, gente. Só um pouquinho. Aí. Então, surge a figura aí do gaúcho negro. Então, a partir de 1777, aí, outro tratado de Santo Ildefonso, cria os campos neutrais, né, que eram território entre a Lagoa Mirim e a Lagoa Mangueira, aquelas lagoas menores mais para baixo, e a costa atlântica. Né? Então, aquela terra de ninguém. Né? Então, esse período aí, a partir do Tratado de Santo Ildefonso, aí foi um período de intenso contrabando de gado, porque não é terra de ninguém, então qualquer um invade e, né, se apropria, tá? Então, o que acontece? A gente tem os concorrentes, né? Lá nas Províncias Unidas do Rio da Prata, que viria a se tornar Argentina, o pessoal usava mão de obra livre, né, assalariada, tá? Com o amparo do governo, né? Isenção de impostos e tal. Aqui não teve nenhum amparo governamental, né, que viria depois a eclodir aí a Revolução Farroupilha em função dessa política tributária, tá? Em 1808, a gente já está agora no século XIX, tá? Vem a família real, né, em função das guerras napoleônicas, tá? O Dom João, ele anexa a Banda Oriental, né, que é essa terra de ninguém aí, e cria a província da Cisplatina em 1820, tá? Acho que é isso, tá? Então, o que acontece com o pessoal lá da província latina, né? Eles começam a luta pela independência, né? Em 1825. Aqui no Brasil, a gente tem em 1822 a independência, né? Uma monarquia semi-absolutista, né? Porque a gente tem aí uma constituição, mas aí tem o poder moderador, né? Que dá o poder aí para o imperador. E a gente já está aqui nesses ventos da Revolução Francesa, né? Então a monarquia absolutista está em declínio, né? E no mundo todo, né? O pessoal quer democracia, quer, né? Uma república, né? A república é uma coisa que é nova, né? Que o pessoal estava querendo. Então existe um descontentamento das elites locais em relação à elite central, tá? E isso se agrava no período da regência, a partir de 1861. A gente tem aí o período regencial, tá? E aí vem essas revoltas do período regencial, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês, a Praieira, né? Cabanagem, e a Revolução Farroupilha, que é uma revolta em função, né? O pessoal já falou com detalhes, eu vou falar só brevemente, está acabando já, gente. Eu acho que está acabando, tá? Revolução Farroupilha, né, todo mundo está careca de saber, né, a gente lutou, perdeu, né, de alguma maneira aí foi bom, né, para a gente não ter separado do Brasil,
acredito que teria sido pior se a gente tivesse separado, tá? E, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, antes, então, aqui a guerra, história no Segundo Império aí, a Guerra do Paraguai, tá, gente? E aí eu trago um dado aqui da Guerra do Paraguai, tá, que o pessoal em 20 de setembro costuma celebrar a Revolução Farroupilha, coloca bombacha, que realmente faz parte da indumentária do gaúcho, mas a bombacha não era usada lá na Revolução Farroupilha, ela foi introduzida aqui durante a Guerra do Paraguai, tá? Eu acho que eu tenho aqui, a Batalha de Tuiuti. Esses caras aí, gente, esse é um infante do exército turco-otomano na Guerra da Crimeia, um conflito que aconteceu um pouco antes da Revolução Farroupilha na Europa, tá? Entre forças turco-otomanas, russas, com o apoio dos ingleses, né? Os ingleses já dominavam a indústria têxtil e forneciam esse uniforme para as tropas coloniais, tá? Então, é quase uma calça do Aladim, né? Bem para aquela região lá do deserto, Cáucaso, né? Crimeia. E espólio de guerra foi vendido aqui nessa campanha dos voluntários da pátria, que foram os caras que lutaram aqui na Guerra do Paraguai, tá? Desculpa, a Revolução Farroupilha, então não tinha bombacha, tá, gente? Era xiripá, aquele xiripá, né, que a gente viu lá no começo, tá? Aqui uma imagem aqui, acho que é do Pedro Américo, né? Batalha do Havaí, né? Com Caxias, etc., né? Um massacre. Tá, não vamos passar reto aqui. Revolução Federalista, Guerra do Paraguai, 1864, 1870. Tá, a gente ganhou, mas perdeu. Guerra todo mundo perde, né, gente? A Revolução Federalista, então, acaba com a República Velha, né, aquela política do café com leite, de toma lá da cá entre paulistas e mineiros. Né, esse aí é o marco da Revolução, quando os tenentes, liderados aí pelo nosso Getúlio Vargas, amarram os cavalos no obelisco aí, e põe fim aí esse período aí do coronelismo, do clientelismo, da política do café com leite, da República Velha. E esse aqui Revolução Federalista, desculpa, esqueci, tá? Federalista foi um pouquinho antes, tá? Isso aqui foi uma guerra de gaúcho contra gaúcho, né? Durante o período aí da República Velha, Primeira República, entre paulistas e maragatos, né? O pessoal partidário do Gaspar Silveira Martins e o outro partidário do Júlio de Castigos, né? O gaúcho está tanto acostumado a lutar que acabou, né, promovendo uma guerra fratricida aí. E é isso aí, gente. Então, o que acontece? 20 de setembro, só um detalhes bem rapidinho para acabar. Em 1935, o Vargas, vamos voltar aqui para o período, o Vargas, ele celebra os 100 anos da Revolução Farroupilha, né, e faz uma festa lá no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, e para celebrar, né, então começa a se lembrar dessa época aí da Revolução, né, da República Rio-Grandense, tá? Não vira feriado de fato só vira feriado aí no governo Brito, Antônio Brito, em 1995, há pouco tempo atrás, né? Muito provavelmente aí o Antônio Brito aí, o governo Brito foi marcado aí pela privatização das estatais gaúchas, né? Companhia de telecomunicações e de energia elétrica, né? Entregar o nosso patrimônio aí para interesses estrangeiros. Aí Antônio Brito fez esse feriado aí para, de repente, né, para a gente se distrair e esquecer um pouco, né, que a gente está perdendo o nosso patrimônio. A gente pode usar esse feriado aí de uma maneira consciente, né, e a gente conhecer um pouco melhor da nossa história, né, para a gente poder conhecer o passado, entender o presente, projetar o futuro, tá? E eu acho que é isso aí, gente. Desculpa ter colocado aí talvez alguém aí tenha até votado no Antônio Brito, né? Eu não. Mas questão política, né? Atual, mas, né, faz parte da história.
E, como dizia o Peter Burke, a função do historiador é lembrar para a sociedade aquilo que ela quer esquecer. Tá, gente, é isso aí, minha contribuição. E obrigado pela oportunidade. Fiz tudo de improviso aqui, desculpa as atrapalhadas. E é isso aí. Beijo. Muito obrigado, professor Emerson. Muito bom, tá? Eu até coloquei um comentário ali sobre a formação do território